Você já chegou num estado mental em que deu vontade de dizer: vida, dá uma pausa que eu preciso descer e me organizar? Pois é, eu quero através desse vídeo ajudar você a perceber que talvez sejam alguns pontos simples que você pode ajustar e transformar a sua saúde mental. Fica aqui comigo até o final. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Roberta Schwartz e tenho como missão contribuir com o seu desenvolvimento, com a sua saúde mental, com a sua vida profissional, enfim, de alguma maneira inspirar pessoas para que elas busquem a sua melhor versão. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre esse tema que tem sido tão evidenciado ultimamente, saúde mental. De quem é essa responsabilidade? É sua como pessoa? É da empresa que você trabalha? Quem é que no fim das contas precisa investir, cuidar, medir como é que anda a saúde mental dos colaboradores, das pessoas? Eu acredito que é uma responsabilidade compartilhada. A empresa sim tem responsabilidades de cuidar, de medir, de contribuir de alguma forma com a saúde mental das pessoas envolvidas, porque é uma organização. São muitas pessoas pensando na qualidade de vida daquelas pessoas envolvidas ali. Então isso tem muito poder, tem muito benefício ter várias cabeças pensando nas melhores soluções para termos um clima organizacional legal, uma qualidade de vida para que as pessoas continuem tendo uma boa entrega, uma boa performance. Porém, tem pessoas que se acomodam nisso, que ficam achando que a responsabilidade é da empresa, a responsabilidade é do meu líder, às vezes até do meu marido, da minha esposa, o outro, fora. E na verdade nós sabemos que há uma grande responsabilidade de dentro para fora. Como é que cada um de nós tem cuidado e nutrido a maneira como a gente organiza a nossa saúde mental? Então, esse vídeo eu quero trazer de uma forma lúdica, de uma forma visual, 4 reflexões importantes para você. 4 maneiras de enxergar como que você tem cuidado da sua saúde mental. Vamos lá então? A primeira delas, eu quero falar sobre esse elemento aqui, ó. O que um óculos tem a ver com a minha saúde mental? Eu quero te contar que a maneira como você enxerga a sua vida pode mudar tudo. Porque você tem usado o óculos da escassez ou o óculos da abundância? Você tem utilizado o óculos que usa para enxergar as coisas que estão faltando, para ficar reparando nas coisas que eu não tenho, para ficar reparando naquilo que eu não sei, naquilo que eu não consigo, naquilo que o outro não tem e eu acho que deveria? Ou você tem usado esse óculos para evidenciar as abundâncias da sua história, dos seus recursos, da sua vida? Esse é um primeiro ajuste bem importante a ser feito. Sabe por quê? E quando eu descobri, na verdade descobri não, mas quando eu me dei conta que o óculos não serve para eu enxergar melhor, porque o meu óculos pode não servir para a Joana, então quer dizer que o óculos não faz enxergar melhor. O que o óculos faz, ele ajusta a minha deficiência, vamos dizer assim, a insuficiência dos meus olhos, ele ajusta com um grau muito específico para mim. Então o óculos não me faz enxergar melhor. O óculos, ele complementa aquilo que eu não tenho e ele faz esse ajuste para mim. Então, qual é o óculos que você tem usado? Que ajustes você tem feito na maneira que você enxerga a vida? Esse ponto é tão simples, mas tão importante, porque eu não sei se você conhece pessoas assim, mas às vezes você convida alguém para tomar um café, para vir na sua casa almoçar, na hora do intervalo lá na empresa, você senta com alguém e aí, como é que andam as coisas? E lá começa a ladainha. Lá começa a pessoa ficar falando do que ela não tem, do que ela não conseguiu, do que ela não conseguiu fazer semana passada, das coisas que ela queria estar vendo dentro da casa dela e ela não vê, das coisas que ela queria estar vivendo dentro do trabalho e não consegue, não
enxerga. E assim, eu não tô dizendo que a gente precisa enxergar a vida como uma vida cor-de-rosa, né? Uma vida romântica, que eu só olho agora uma visão positiva das coisas. Eu não tô dizendo que você precisa forçar uma barra. Eu tô te convidando para você ajustar o teu óculos, para você pensar de que forma você tem olhado para o que você vive, para as coisas que você tem. E isso é um ajuste de fartura ou de faltura. O que que tem de falta e o que que tem de farta? Quais são as farturas da tua vida que você não está enxergando? E qual é a faltura, né? As coisas que têm faltado na tua vida e que de repente você não precisa evidenciar tanto assim. Eu me lembro logo que eu vim morar em Joinville, eu queria muito ter uma casa, né? A gente estava chegando em Joinville lá em 2006, dois jovens, estávamos recém morando junto, logo depois a gente casou, e aí eu tinha um lance, não, a gente precisa ter uma casa própria, porque a gente não tem uma casa própria, porque todo casal que se presta precisa ter uma casa própria, a gente tem que trabalhar para comprar uma casa. Muito baseado em paradigma, né? Em visões que nós temos em relação à vida, construídas pela nossa história. E aquilo chegou a ser até um conflito dentro da minha casa na época, porque o Jorge, meu esposo, não enxergava dessa forma. Ele enxergava que a gente poderia morar de aluguel a vida toda, inclusive, se fosse necessário. E eu lutando contra essa questão de, não, imagina, morar de aluguel a vida inteira é desperdício de dinheiro. E aí, né, eu tava naquele embate, muito presa ainda numa visão limitada das coisas, o autoconhecimento não tinha ainda um espaço na minha vida. E ao longo do tempo, eu fui pensando e conversando com ele e me abrindo para a possibilidade de enxergar o aluguel como algo que não é tão ruim assim. Tá, mas o que fartura existe em morar de aluguel? Bom, existe a abundância de liberdade, porque se em algum momento eu quiser ir embora aqui de Joinville, eu não terei um imóvel me prendendo, eu não terei uma manutenção da casa constante de estar fazendo, porque essa é uma responsabilidade do locatário. E aí eu disse, olha, tô começando a enxergar alguma abundância nessa realidade. E isso marcou tanto a minha vida, porque há 20 anos eu moro em Joinville e eu ainda moro de aluguel. E isso me trouxe mais leveza, isso me trouxe mais liberdade, isso trouxe uma outra forma de eu encarar as coisas. E eu não tô aqui defendendo a ideia de ser compra ou aluga, não tem a ver com isso. Tem a ver com o quanto isso me trouxe paz, o quanto isso me trouxe fluidez, o quanto isso me trouxe uma visão de acolhimento e aceitação da vida que eu tenho. E de querer sim ser melhor, ter mais recursos, fazer investimentos, mas não necessariamente no imóvel. Então eu tô trazendo esse exemplo para você porque você pode pensar aí na tua vida. Quais são as outras análises que você tem feito a respeito do seu relacionamento, do seu trabalho, da sua saúde, dos seus sonhos, dos seus medos e o quanto eles talvez tenham atrapalhado a tua saúde mental simplesmente por você estar usando um óculos um pouco desregular. Faz sentido para você? Então vamos ao segundo elemento, porque esse primeiro elemento te faz uma pergunta: que óculos você tem usado? E o segundo elemento que eu quero trazer aqui é um controle remoto? O que isso tem a ver com saúde mental? Pois é, esse controle remoto me faz refletir sobre o quanto nós mantemos o nosso foco em determinadas frequências. Para pensar comigo. Quando você escolhe um canal na televisão, colocou na Record, tá? Acionou a Record, a Globo deixou de existir? Não, né? Qual é a diferença aqui de acessar um canal ou outro? É aquele que eu sintonizei, aquele onde eu mantenho o meu foco. Quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? A gente mantém o foco em coisas que estão sugando a nossa energia, estão tirando a nossa saúde mental, mas eu teria logo ali do lado uma outra frequência para sintonizar super disponível para mim. Mas às vezes por uma visão limitada, por estar usando um óculos errado, eu escolho sintonizar a minha frequência numa realidade, numa situação, em pessoas, em sonhos que não estão me ajudando, não estão ajudando a manter a minha frequência numa saúde mental equilibrada. Olha como isso é simples, mas poderoso. E quando eu digo simples, me perdoa se de repente você pode parecer assim, Roberta, é fácil falar, né? Eu falo simples no sentido de não existe complexidade pra gente refletir sobre
isso. Agora, eu sei que não é simples mudar, eu sei que não é simples conseguir fazer determinadas coisas, mas é o primeiro passo. Então pensa aí, quais são os canais da tua vida que você tem mantido teu foco? Em que frequência você tem vibrado? Você tem vibrado ultimamente, você se dá conta que, poxa, eu tô a semana toda num nível de estresse. Durante 3 dias eu ando muito triste. Durante o dia todo eu tô impaciente. Isso são frequências que você está vibrando. E a gente precisa parar e analisar. Qual é a frequência? O que está vibrando aqui dentro de mim? E parar para pensar que canal eu tô me sintonizando. E isso tem muito a ver, inclusive, com os lugares que você escolhe frequentar, com as pessoas que você escolhe compartilhar a tua vida, com as músicas que você escolhe ouvir, com os canais de televisão que você escolhe assistir. Preste atenção em tudo isso, porque isso determina muito da maneira como você está vibrando. Já tem alguns anos que eu decidi que o meu ouvido não é pinico. Eu não sou obrigada a escutar músicas, por exemplo, ou assistir programas de televisão, assistir a qualquer coisa que seja na TV, que não alimente o estado emocional, mental, espiritual que eu quero para minha vida. Eu já decidi isso. E eu me dei conta em vários momentos já que eu vou de repente na casa de alguém e tá lá a TV ligada, porque a pessoa não consegue às vezes ficar no silêncio, né? Ela chega em casa, já quer ligar a TV, já vai pra cozinha, já liga o rádio, tem que estar sempre com algum barulho, e aí a pessoa às vezes nem se dá conta do que tá ouvindo, do que tá passando na TV. E em um momento eu já perguntei, viu, dá pra gente desligar ou trocar de canal? Ai, nem reparei, tava aí tocando, nem parei pra pensar. Gente, isso tudo são vibrações da nossa vida. São coisas que a gente inconscientemente vai alimentando a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito. Então pensa sobre isso. Teu ouvido é pinico? Você se dispõe a ouvir qualquer coisa, assistir qualquer coisa? Preste atenção nisso. Alinhe as coisas que você tem se alimentado com a frequência que você quer vibrar. É a mesma coisa lugares. Você não é obrigado a fazer o que todo mundo faz. Você não é obrigado a estar em lugares que você não está interessado ou que você percebe que te faz mal, que não está nutrindo a versão que você quer de você. Então faça escolhas conscientes, saudáveis, para que essa vibração que você está mantendo esteja conectada com aquilo que você quer. Num dia que você está muito agitado e está precisando desacelerar, você já deve imaginar que uma outra vibração vai ser importante entrar no teu dia. E como fazer isso? São recursos que você vai buscando para chegar nesse nível de maturidade, de saber escolher, conseguir escolher, perceber que eu preciso escolher. O silêncio é um ótimo companheiro. Tem pessoas que não conseguem ficar em silêncio, não gostam nem da sua companhia. Você é uma pessoa assim, que não consegue ficar sozinho, que tem que ter sempre alguém com você, ou que tem que ter sempre algum barulho na sua casa? Acolha o silêncio. Existe uma habitação no silêncio e ele é muito bem-vindo na nossa vida. Respeite esse silêncio, respeite um tempo só seu, tranca lá a porta do quarto, aproveita esse espaço secreto para quem sabe você até encontrar uma resposta para suas perguntas, para suas inquietações. Isso é muito importante. Então a pergunta que eu vou te fazer é: que canal você tem sintonizado? Em que frequência você tem vibrado? Preste atenção. E aí vem o nosso terceiro elemento. Plim! Uma gaiola? Uma cela? Uma grade? O que será isso? Vamos conversar sobre isso? Essa representação que eu quero trazer aqui sobre uma gaiola. Eu quero falar sobre aprisionamento, quero falar sobre apego, quero falar sobre coisas que você não se deu conta que está preso, que está carregando de uma forma desnecessária. E eu um dia ouvi uma frase que, nossa, marcou muito a minha vida a respeito de paradigmas, a respeito de preconceitos que nós temos da nossa história. Que um paradigma é como se eu segurasse a grade, a cela, e a porta dessa grade, dessa cela, dessa gaiola já tá aberta, sabe? Imagina lá a porta aberta e eu ainda me segurando aqui nas paredes dessa grade, nas paredes dessa gaiola. Quantas pessoas vivem aprisionadas, e talvez você, fazendo essa reflexão, perceba que você tá preso, tá presa num preconceito, numa pessoa, num sonho, num trauma, num medo,
medo, numa ferida, e aí a gente vai carregando isso, sabe? A gente fica lá, preso, querendo viver algo novo, querendo viver transformações, querendo viver mudança, mas eu não sou capaz de soltar essa grade, essa gaiola, e fico aprisionado nisso. E isso, com certeza, influencia muito na nossa saúde mental. Isso nos atrapalha a viver algo novo, a viver a abundância, a viver uma sintonia em vibrações positivas. Quando você pensar sobre isso, lógico, pode ser que venham reflexões a respeito da tua história. Ah, porque na minha família aconteceu tal coisa, porque lá no meu emprego anterior aconteceu tal coisa, porque no meu relacionamento eu vivi tal experiência, e eu não estou diminuindo as dores, mas eu estou te convidando a ampliar um pouquinho o olhar e perceber se essa porta já não está aberta, sabe? Se você talvez já tem recursos suficientes para dar mais um passo em direção a essa porta que já está aberta e soltar a mão um pouquinho dessa parede que você está segurando ali, aprisionado. Quando nós fazemos essa análise, a gente começa a perceber que vai precisar de muita humildade para reconhecer que do jeito que estava funcionando, eu não estava bem, não estava bom, mas eu ainda estou preso nisso, mas eu escolho abrir mão, eu escolho liberar um perdão, eu escolho enxergar de outra forma aquilo que aconteceu, eu escolho assumir a parte que me cabe daquele resultado. Ah, porque me mandaram embora de uma forma injusta lá na empresa. Eu não estou dizendo que não foi, mas é possível que você tenha uma responsabilidade nisso também, porque nunca é uma via de mão única. Sempre há uma responsabilidade de alguma forma, nem que tenha sido a permissividade que você foi dando ao longo da jornada. Às vezes a gente permite, aliás, a gente permite a vida que nós temos e o que as pessoas fazem conosco. Então, se num primeiro momento, de repente, alguém foi grosseiro comigo e eu for permitindo isso, pode ser que a gente chegue numa ferida muito grande, mas eu também tive uma responsabilidade nisso. Faz sentido para você? Eu quero que você pense sobre as coisas que você tem se sentido aprisionado e o que você pode desapegar, o que você pode se libertar. Isso, inclusive, a respeito de sonhos, a respeito de metas de vida. Sabe que quando a sociedade começou a trabalhar num modelo mais colaborativo, foi me chamando muita atenção. Se você pensar comigo, a sociedade como um todo, ela já foi se moldando para uma forma de conviver, de se relacionar, bem colaborativa, que me ajudou a pensar a respeito dessa questão do apego, do quanto a gente às vezes fica preso num jeito de funcionar. Olha há quantos anos nós temos vivido, recente, mas um modelo onde eu posso usufruir de uma casa na praia e não necessariamente ter uma casa na praia. Olha que especial que é isso. É desapegar de um modelo mental, de um jeito de funcionar bem diferente. Quando os meus pais, os meus avós pensavam o que é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que tem casa, que tem carro e que tem um bom emprego, e que esse bom emprego provavelmente é aquele que você ficou durante 20, 30 anos na mesma empresa, não é? Hoje em dia a gente já vive um outro jeito de funcionar. Eu posso ir para uma casa na praia, uma casa no campo, uma casa em outra cidade, seja onde for, e não ter essa casa. Eu posso usufruir. Olha que oportunidade de a gente exercitar o desapego. Ter ou usufruir. Eu posso usufruir de algo sem ter. Eu posso curtir algo sem depender daquilo. E essa reflexão é importante para nós. O seu emprego, na verdade, se você trata isso como um apego, é muito sofrimento. Se eu percebo que a qualquer momento isso pode ser volátil na minha vida, eu posso ir me preparando para ter saúde mental se caso isso acontecer. Os meus filhos, né? Eu tenho a Ana Carolina com 14, o Guilherme com 12, e eu hoje tenho consciência de que eles não são meus. Eu não posso querer aprisioná-los. Porque eles foram emprestados para mim, para eu cuidar, para eu ajudá-los a tornar-se bons cidadãos, mas eles não são meus. O meu entendimento a respeito disso é que assim como Deus me deu, Deus também pode tirar. Ele é que sabe de todas as coisas, e isso me ajuda muito a trazer mais leveza, mais fluidez para o meu dia a dia. Eles vão de bicicleta todo dia para a escola. Fico aflita? Fico.
Fico preocupada? Fico. Já fico atenta ali, se já chegaram, me manda mensagem, se já chegou, se tá bem, se vai se atrasar um pouquinho. Claro que eu fico. Mas eu tenho a consciência também de que eles não são meus. E eu preciso deixar fluir. Eu preciso liberar esse apego. Senão eu sofro demais. Eles sofrem demais. Eu crio talvez neles um medo, uma dificuldade de viver uma liberdade, de serem quem eles são, de ter autonomia. Eu posso atrapalhar o processo de eles serem pessoas mais saudáveis emocionalmente, mentalmente, por esse apego. Quantas pessoas colocam filho no centro da vida, marido no centro da vida, trabalho no centro da vida, e a gente, na verdade, se perder qualquer uma dessas coisas aqui, a vida acabou. Cuidado, não coloque nada no centro da sua vida que dependa de outras pessoas. Você precisa estar no centro da sua vida, mas mais do que isso, né? Eu, Roberta, particularmente falando, eu preciso colocar meu relacionamento com Deus no centro da minha vida, porque isso eu sei que eu não perco. Mas olha como é importante cada um de nós pensarmos sobre isso. O que você precisa desapegar? O que você precisa liberar para que você não sofra? E aí eu aprendi uma frase que eu quero compartilhar com você. A gente só não perde aquilo que entrega. A partir do momento que eu entreguei, que eu liberei, que eu dei espaço para aquilo ficar ou sair da minha vida, eu já não perco mais. Eu não perco aquilo que eu entreguei. Então, o que você precisa entregar na tua vida? O que você precisa soltar essa gaiola, sair pela porta que já está aberta e viver uma nova oportunidade de enxergar a tua relação com essa coisa aí que você está preso, está presa. Faz sentido? Então, vamos para o quarto e último elemento. Quero te perguntar o seguinte: um megafone? O que um megafone pode nos ensinar a respeito de saúde mental? Pois é, reflita sobre as coisas que você tem declarado por aí. Que palavras têm saído da tua boca? Que mensagem você tem passado para as pessoas que te rodeiam? Do que você conversa quando tá numa roda de amigos, com a tua família no sábado, no domingo, foi para casa da sogra, para casa da mãe? Qual é o teu papo? O que sai da tua boca? E aí, um livro muito antigo e com muita sabedoria, a Bíblia, já fala que a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então, preste atenção nas coisas que você tem declarado, porque isso mostra muito como é a maneira que você tem lidado com a tua vida, com as tuas emoções, com os teus recursos, com o óculos que você anda utilizando. E gerencie isso. Vigie a sua boca, porque ela tem poder. A língua é um negócio tão pequenininho em relação ao nosso tamanho do nosso corpo, mas ela define muita coisa na nossa história. É esse o convite que eu quero te fazer pra gente ir terminando aqui esse vídeo, né? Que tipo de compartilhamentos você faz? Que mensagem você compartilha com as pessoas? Quando você vai mandar uma mensagem no WhatsApp? Quando você vai compartilhar um vídeo como esse que eu queria que você fizesse aqui agora? Compartilhe esse vídeo com algumas pessoas que você acha que precisam ouvir essa mensagem. O que você compartilha com as pessoas? Você é aquele que coloca sempre uma notícia ruim? Aqueles 3, 4 que morreram lá no bairro? Aquela situação que está acontecendo no país, que está todo mundo numa polêmica? Aquela fofoca lá no setor de trabalho? Aquela história que você ficou sabendo e nem sabe se é verdade, mas às vezes já está passando para frente? O que tem saído da tua boca? Cuidado! Você é uma pessoa que reclama ou que agradece? Para pensar comigo sobre essa palavra, reclamar. Reclamar é clamar de novo. Reclamar é clamar, é pedir que aquilo permaneça na tua vida. Olha que doideira. Pensa sobre isso. Quanto mais você reclama, mais você deixa aquele assunto na sua vida. Quanto mais você reclama, mais esse assunto fica na tua mente, fica ao teu redor e você vai evidenciando isso. Agora, pensa sobre a palavra agradecer. Agradecer é a graça descer, é você receber, é você abrir as tuas mãos para receber a graça que vem de Deus, é receber a abundância, é receber as bênçãos, mesmo quando não parece que tem motivo para agradecer. Vamos agradecer pela doença. Como assim, Roberta? Não tem como agradecer pela doença. Depende do óculos que você está usando. Se você está usando um óculos que diz que doença é maldição, que doença é ruim, que doença é castigo, que doença
é o fim da vida, que doença. Se você enxerga dessa forma, com certeza fica difícil de agradecer. Mas a gente pode enxergar a doença, por exemplo, como uma oportunidade de frear um pouco, de prestar atenção no meu corpo, de ficar atento aos sinais que o corpo vai me mandando, de exercitar a minha fé, de exercitar a minha interdependência com as pessoas, de sair um pouco do controle. Eu posso enxergar dessa forma e aí eu posso agradecer. Olha, obrigado pela oportunidade de enxergar as coisas, a vida de um jeito diferente. Muito romântico para você? Muito utópico para você? Abre o teu olhar sobre isso. Será? Faz esse exercício. Comece a agradecer as coisas boas e as coisas não tão boas também. Agradeça a oportunidade de enxergar as coisas de uma outra forma e você vai percebendo o quanto isso muda o teu estado mental. Você sai de uma posição de estar sempre reclamando, de estar minando um ambiente, tá de repente trazendo uma vibração negativa, uma visão pessimista a respeito da vida e talvez, e só talvez, porque nada disso que eu tô falando é uma garantia, tem muitos elementos envolvidos nisso, mas talvez você comece a perceber que a sua saúde mental vai se transformando a partir dessas 4 perspectivas. Qual é o óculos que você está usando? Aonde você tem mantido a frequência das suas vibrações? O que você está apegado demais que você já poderia estar liberando? E o que você tem declarado? O que você tem falado? O que tem saído da sua boca? Tudo isso, gente, são possibilidades de você não só usufruir dessas reflexões, mas também contribuir com a vida das pessoas que te rodeiam e a gente começar a diluir um pouco esse tema que é tão complexo, saúde mental, tanta coisa envolvida, né? Tantos elementos envolvidos. Mas eu tenho certeza que se você escolher um desses tópicos que a gente conversou hoje, você terá resultados extraordinários, você terá oportunidade de usufruir de uma nova forma de enxergar a sua vida. Obrigada por ter ficado até aqui comigo, foi um prazer compartilhar um pouquinho disso com você e eu te espero no nosso próxima conversa. Até lá!